Graça e paz, meus irmãos. Está no ar mais um programa Palavra Viva. Sexta-feira, último dia da semana, graças a Deus. Mais uma semana vencida, bênção de Deus. E como é que vocês estão? Como vocês passaram a semana? Bem, mal, caminhando? Sei que nesses últimos dias a gente tem passado por duras provações, mas o crente precisa sempre ter um olhar otimista do mundo, da vida e até dos dias mais ruins, porque afinal de contas nós somos os filhos de Deus e cordeiros com Cristo. Louvado seja Deus por isso. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. As minhas redes sociais para você me seguir lá é no Facebook Miqueias Alves, no Instagram Miqueias Alves de Souza Cruz e no YouTube é Miqueias Alves. Siga-me lá que será uma bênção. Senhor meu Deus, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Continua abençoando a vida de cada ouvinte em todo o Vale do Paraíba e outras localidades por meio da internet. Abra as portas que estão fechadas, faz milagres para a tua glória, salva os perdidos por teu santo evangelho, em nome de Jesus. Amém. E hoje eu quero aproveitar a oportunidade para convidar vocês para estarem participando com a gente dos nossos 2 encontros no domingo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Belém, no bairro do Vila Rica. E lá o endereço é a Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai e também que fica próximo ali ao Shopping Pátio Pinda. Às 9 horas da manhã teremos a nossa escola bíblica dominical. Eu estarei ministrando a aula da escola dominical. O tema é o Ministério de Pastor. E à noite, a partir das 18h30, nosso grande culto de celebração a Deus. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Quero agradecer aqui o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. Telefone é 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos.
Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12 3624 2875 ou 12 992 30 53 87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então, vamos passar agora para a exposição da Palavra de Deus, fechando hoje, concluindo hoje a mensagem que nós iniciamos quarta-feira, que tem por título A História de uma Mãe de Oração. A História de uma Mãe de Oração. Se você não ouviu nenhuma das duas primeiras partes, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Miqueias Alves, e lá você vai encontrar na playlist Programa Palavra Viva todas as mensagens, todos os nossos programas lá salvos. Então eu quero ler novamente com vocês 1 Samuel capítulo 1 e versículo de número 27, que tem norteado a nossa exposição nesses dias, com base nesse tema. Diz assim o texto: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Nós temos observado, nós temos meditado nesta passagem, e a pergunta que tem sido o fio condutor da nossa exposição é: quem era Ana? E nós já vimos que, primeiro, Ana era sinônimo de graça, porque o significado do seu nome é mulher cheia de graça, uma mulher que achou graça aos olhos do seu pai, da sua mãe, uma mulher que achou graça aos olhos do seu marido e uma mulher que achou graça aos olhos de Deus, quando Deus concedeu a ela a possibilidade de ser mãe, mesmo sendo ela estéril. E Deus abriu a madre dela e concedeu a ela a oportunidade de ser mãe. Segundo, Ana era esposa de Eucana. Quer dizer, ela era esposa desse homem que era um levita, um homem amoroso, um homem dedicado a ela, um homem que fazia tudo para agradar a ela, e que é uma das mais belas histórias de toda a Escritura, uma das mais belas histórias de amor de todas as Escrituras, o amor de Eucana para com Ana e de Ana para com Eucana. Terceiro, nós vimos que Ana era estéril e bode expiatório de Penina. Quer dizer, Ana tinha aí um problema de saúde, não podia gerar filhos. E por conta desse problema, por conta dessa dificuldade que ela tinha, ela tinha ali uma perseguidora, ela tinha ali uma rival, quer dizer, na perspectiva de Penina, claro. Porque naquele contexto a bigamia ela era permitida quando a mulher era estéril. Então o que nós entendemos é que Ana era a primeira esposa de Eucana, e depois ele veio a se casar com Penina,
E Penina gerava filhos, Penina dava filhos a Eucana, porém Eucana amava de forma muito singular a Ana. E como Penina via o problema de Ana, via a deficiência dela, via a falta dela, ela aproveitava esse problema para se locupletar a respeito, usar o sofrimento de Ana como um meio de bode expiatório. E aí perseguia Ana. Mas ela não sabia o que Deus estava reservando para Ana. Não sabia o que Deus tinha reservado para a história, para a biografia de Ana. E Deus achou graça em Ana e abriu a madre de Ana. E mais tarde Penina teve que conviver com Ana em sua casa, sendo frutífera, e ela chegou o tempo de ser uma mulher infrutífera, conforme nós podemos observar em 1 Samuel capítulo 2 e versículo de número 5. E agora, em quarto lugar, nós vamos observar que Ana era uma mãe de oração, de fé e de coragem. A despeito das constantes provocações de Penina contra Ana, isso não abalou a vida dela de devoção a Deus. Pelo contrário, isso só fez com que ela orasse mais e melhor diante de Deus, com fé e coragem. John Bunyan, o autor de O Peregrino, o segundo livro mais vendido e lido no mundo depois da Bíblia, diz que é melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Ana orou sem palavras, mas com o coração, e por isso foi ouvida por Deus. A minha pergunta para você é: quando as coisas vão mal na sua vida, o que você faz? O que você realiza? A quem você recorre? A quem você pede socorro? Qual é o seu último reduto? Se a sua resposta não for Deus, então o problema que você estiver levando para fulano ou para Beltrano só irá se intensificar, só irá piorar. Se existe um mal na geração em que estamos inseridos, é essa profunda falta de fé no Deus Criador dos céus e da terra. Os cultos mais vazios da igreja atual são os cultos de oração. Pergunta, por quê? Porque as pessoas não acreditam no poder da oração e nem no Deus que ouve as suas orações. O ditado popular no meio cristão diz que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A oração é o meio pelo qual Deus deixou para que o homem se comunicasse com ele e ele se comunicasse com o homem. Ninguém é tão grande do que quando se está de joelhos diante de Deus. O homem e a mulher que prioriza ter uma vida de oração para com Deus são os mais felizes do mundo. Quanto tempo de seu dia você tem reservado para estar diante de Deus em oração? Os discípulos de Jesus não pediram para que ele os ensinasse a expulsar os demônios, a curar os enfermos ou a pregar o evangelho, não. Mas eles pediram, ensina-nos a orar. Jesus começava o seu dia de joelhos dobrados orando. Jesus se levantava antes do sol raiar e ia orar. Fora que não poucas vezes você vai encontrar nos evangelhos Jesus fazendo vigílias de oração sozinho por horas. E tem mais. Leiam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em nenhum deles vocês vão encontrar Jesus orando em bando. Jesus sempre orava sozinho. Por quê? Porque oração em bando só serve para gente que não gosta de orar em hora nenhuma. Jesus orava sozinho. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração.
Ana estava onde? Diz do texto de 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 a 19 assim. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porque não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana estava em Siló. Lembrando que o período em que Ana estava inserida ainda era o período dos juízes. O templo ainda não havia sido construído. O povo adorava a Deus no tabernáculo móvel, confeccionado no deserto sob a liderança de Moisés. E a família de Eucana anualmente subia a Siló, onde estava montado o tabernáculo, e adorava ao Senhor. E conforme podemos ver, Ana se retirou de próximo de sua família e foi orar ao Senhor. Talvez aquele fosse o auge de sua dor, de sua aflição. E ela decidiu ir falar com Deus e fazer com ele um voto, a fim de que ele o atendesse na sua petição. Ana queria muito ser mãe. Mas para ela, naquela situação, a maior bênção não era só ser mãe, mas sair daquela humilhação diante a sua casa e diante da sua sociedade. De modo que ela se dispôs, caso Deus abençoasse, de devolver a ele o seu filho como nazireu para o serviço do Senhor no tabernáculo. Isso prova que o coração de Ana já não estava mais na dádiva, mas no doador. Para ela não importava mais em ter o filho para si, mas para o Senhor. Ela queria tanto ser mãe que ela estava disposta a ser uma mãe sem criar o seu filho para si, do que nunca gerar um filho e nunca ser mãe de ninguém. E é lindo isso. Porque pela primeira vez nas Escrituras alguém estava fazendo um voto de sacrifício a Deus que se assemelhava ao que Ele próprio fez por nós ao enviar o seu Filho unigênito em resgate de todos nós. Se você tiver lembrado, Deus havia pedido a Abraão e Isaque como sacrifício, para provar a sua fé. Abraão obedeceu e foi aprovado. Mas aqui é diferente. Deus não havia pedido a Ana que ela devolvesse o seu filho após seu nascimento, não.
ela voluntariamente, antes de receber qualquer coisa, já estava devolvendo o seu filho como sacrifício de gratidão a Deus. Quando Deus ouviu esse voto de Ana nos céus, ele não pensou duas vezes em conceder a ela não só o que ela estava pedindo, mas mais 6 filhos de lambuja, segundo 1 Samuel capítulo 2 e versículo de número 5. Quando nós oramos com o coração e com a motivação correta, Deus não só ouve, mas Ele age em nosso favor por sua infinita misericórdia e graça. Ana se derramou diante de Deus e fez um voto diante dele, que equivalia ao bem mais precioso de sua vida. Não faça um voto diante de Deus sobre aquilo que não tem valor para você. Quando você for fazer um voto diante de Deus, pense naquilo que você mais ama e sacrifique ao Senhor. Por quê? Porque Deus conhece o seu coração e sabe que onde está o teu coração, ali também está... Aliás, onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Se não custar para você o seu voto, não custará para Deus. Se não doer em você, não comoverá a Deus. Mas não faça por obrigação e com o coração dividido, mas com prazer e voluntariamente. Senão não passará de uma barganha para com Deus. Ana cria no poder da oração e orou. Ana cria no poder da perseverança e perseverou. Ana cria no poder da doação e doou. Ana cria no poder de Deus e confiou nele até o fim. O que você tem pedido ao Senhor em oração? Qual é a sua petição? O que tem deixado o seu coração aflito? Derrame a sua vida diante de Deus ainda hoje. Que Ele irá te ouvir e te atender por sua infinita misericórdia e graça. Creia no poder da oração, creia no poder de Deus e com certeza a sua vida irá mudar para sempre. Nós só iremos viver o extraordinário nessa terra quando nós trouxermos o reino dos céus para cá. Nós podemos até ainda estarmos nessa terra e sujeitos a tudo de ruim que aqui opera. Mas nós pertencemos às disposições do governo do reino dos céus. Aonde a terra nos limita, os céus nos fazem transcender. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Na conclusão da história, na conclusão dessa história, nós vemos Ana louvando a Deus por sua petição atendida e ela cumprindo o seu voto que havia feito a Deus. Ana pediu a Deus um filho e Deus deu a ela Samuel, um dos mais importantes homens de Deus no Antigo Testamento. Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Foi ele quem ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. E foi ele quem ungiu o rei segundo o coração de Deus, Davi. Diz a palavra de Deus que tudo o que pedirmos com fé, crendo, receberemos. Ana pediu e Deus atendeu o seu pedido. Assim como Ele está disposto a nos ouvir hoje e também a atender os nossos pedidos para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você. Que assim como Ana, com certeza tem algo que você tanto necessita, que você precisa, que você almeja. Se você pedir com fé, Ele pode te dar. Senhor Deus, atende o clamor deste que está ouvindo o programa de rádio. Faz um milagre na vida dele para a tua glória, para o teu louvor, para que ele testifique daquilo que tu és poderoso para fazer, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.